Como que um exército se prepara para a guerra? Você sabe? Quem já passou pelo exército aí? Levanta a mão. Só eu? Olha que moleza, que folga. Então eu vou dizer para você como é que o exército se prepara para a guerra, né? Vou falar do Brasil, claro. O Brasil, na nossa época aqui, é um país pacífico, tranquilo, graças a Deus. Não temos luta contra outros países, mas a gente enfrenta narcotráfico, a gente enfrenta um monte de coisa nas fronteiras, principalmente. E o exército, ele se prepara como? Ele tem que estar sempre pronto, preparado para a ação. E o que é que ele faz, então? Exercícios. Ele ensina os seus soldados a usar a arma. Eu lembro quando eu entrei no exército, eu não sabia usar arma. Eu não sabia, mas eu aprendi. Eu aprendi um monte de coisas. Vamos falar um pouquinho da gente? Nós fazemos parte de um exército. Não tenha ilusão que você não faz parte disso. Você está envolvido numa guerra. Você está inserido nessa guerra contra Satanás, as hostes malignas deles, as hostes espirituais deles, os demônios, que querem subverter os valores da igreja de Cristo. E ele quer subverter da igreja, porque do mundo ele já tem isso. Se você estiver usando seu celular para ler a Bíblia, tudo bem. Se você estiver usando seu celular para outra coisa, eu vou pedir que você não faça essa outra coisa. Tá bom? Combinado? Então, Satanás ele quer subverter quem está dentro da igreja. Ele não quer subverter quem está fora da igreja. Por quê? Quem está fora da igreja já é dele. Estamos entendido isso? Está claro para você isso? Então Satanás, presta atenção no que eu vou dizer agora. Ele tem um especial interesse em você. Você é o alvo das ações de Satanás. O diabo quer mudar a sua maneira de pensar. Ele quer mudar os seus valores. Ele quer mudar o quê? O seu comportamento. As suas atitudes. Ele quer pegar o cidadão do reino e levar para um outro país chamado mundo. E o tema hoje da nossa conversa chama Green Card. Sabe o que é isso? Sabe o que é o Green Card? O Igor sabe. Fala aí, Igor, para nós. O que é o Green Card? Cidadania americana. Por que esse Green Card ele é muito desejado por muitas pessoas? Pode não ser o seu caso, pode não ser o meu caso, mas tem muita gente que deseja esse Green Card. E por que deseja esse Green Card? Esse traduzido para o português, cartão verde. Porque esse Green Card ele torna uma pessoa de qualquer outro país do mundo um cidadão norte-americano. E no nosso mundo hoje, teoricamente, qual é o país, até a questão da pandemia, né? Qual era o país que mais estava aí vencendo as suas lutas? Os Estados Unidos da América, né? Quem que não sonha ir para os Estados Unidos comprar uma guitarra? Como é que chama mesmo, Matheus, aquela guitarra lá que a gente sonha em comprar lá? Não sei nem repetir, essa guitarra é. Quem é que não sonha ir lá e comprar um celular, eu ia falar Motorola, como é que chama o da maçãzinha aí? Fugiu. iPhone, quem não sonha ir nos Estados Unidos comprar um iPhone, pagar lá $200 no iPhone, tá bom, você transforma, multiplica por 5, por 6, quem que não sonha em fazer isso? Né? Quem que não sonha em ir lá e comprar um notebook, última geração, pagar aí os $300, fazendo a devida conversão. Não sei se é isso, tá bom, irmãos? Mas é o sonho de consumo do mundo. E outro, é ir para lá e trabalhar, e ganhar, e viver. Então, essa ideia do Green Card, ela vem dominando aí muitas gerações. Né? Não sei se ainda é o caso, mas ela vem
dominando esse desejo de ter o green card, esse passe para viver nos Estados Unidos. O nosso desafio, e como preparação para esse exército que nós fazemos parte, é estudar a Bíblia. Você lembra qual é o livro que nós estamos estudando? Não quero que falem, eu quero só que você me responda se lembra. Dona Ivone, não é para falar, é só dizer sim ou não. Lembra, Dona Ivone, qual é o livro? Lembra. Dona Ivone lembra. Lembra, Vilma? Não lembra, Vilma, não lembra. Marcelo, você lembra? Lembra. Rian, você lembra qual é o livro? Lembra? Você não lembra. Você não lembra, Igor. Eu sei que você não lembra. Mas a Manuela lembra. E ela vai falar para nós qual que é. Fala, Manu. Não lembra? Ô, Lara, fuxica para a Manu aí qual que é. Não lembra também? Paulinho, quebra o galho desse povo aí, Paulinho. Fuxica para eles. Já falaram lá pro Igor. Qual que é, Igor? Efésios. Muito bem. Então, para quem não lembra, aos domingos de manhã nós estamos estudando a carta aos Efésios. Pressionou um pouco mais, já não lembra mais, né? Vocês ficam achando que eu faço pegadinha aqui, gente? Não. Eu só estou perguntando mesmo. Então a Vilma retificou aqui. Ela lembrou que ela lembrava, entendeu? Então ela já corrigiu. Você que não lembrava ou que não sabia agora sabe. Qual é a carta que nós estamos estudando? Qual é, Paulo? Oh, que bom, eu mirei num e acertei o outro, mas que maravilha. Mas é Paulo, eu não falei qual era. Agora, então eu vou pedir para a Sônia falar. Sônia, qual é a carta que nós estamos estudando, Sônia? Olha só. Alguém tem dúvida? Não, então abra a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 2, versos de 11 a 22, tá bom? Nós vamos passar por esses versículos. O nosso tema é o verso 19. O verso 19 diz assim, assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Presta atenção que eu vou perguntar para você, hein? Eu não vou deixar você sossegado hoje, hein? Capítulo 2, verso 19. Esse é o texto base, Texto base, vou repetir ele. Vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Prestou atenção? Pergunta básica para o Gabriel. Não vira zóio, não adianta virar zóio aqui, Agora, Gabriel, você é membro de qual família? Final do versículo. A família começa com D e termina com US. Vamos lá, Gabriel. De qual família você é membro agora, Gabriel? Aê, Gabriel. Olha, o Paulo está dizendo aqui no verso 19 exatamente isso. Vocês não são mais estrangeiros. Estrangeiro é o de fora, do outro país. Pensa na situação que nós vivemos hoje aqui no Brasil. Nós estamos recebendo muitas pessoas de outros países. Você tem acompanhado na mídia aí? Bolivianos, venezuelanos, né, que a maioria das pessoas, que a situação está muito pior. Não é que a situação nossa está tranquila agora, né? Mas a situação deles está muito pior que a nossa. E nós estamos recebendo, então, venezuelanos, bolivianos. Temos recebido gente até da onde? Da Ucrânia. Olha só, recebemos famílias aqui. Então essas pessoas, elas vieram para cá, e qual é o desejo delas? Se tornarem cidadãos brasileiros. Querem viver a vida. Querem ter um direito ao trabalho, a ter uma casa, a ter a dignidade que um país oferece.
Você consegue se imaginar deixando tudo que você tem aqui, juntar tudo em 2, 3 malas e ir para um outro país de uma outra língua, um outro costume, Você consegue se imaginar? Juntar seus filhos, seja por questão econômica, financeira, seja por guerra, seja por perseguição política, seja pelo que for. Você consegue se imaginar fazendo isso? Você vai juntar o seu patrimônio, seja lá quanto for. Você não vai poder levar geladeira, você não vai poder levar fogão. O pastor Gerson já falou isso numa pregação dele. Juntou em 2 malas, 3 malas. Para quê? Para fugir. Você consegue fazer isso? E você chega nesse outro país, a língua é diferente, os costumes são diferentes, a comida é diferente. E quando você chega nesse outro país, a única coisa que você quer é ter o tal do green card. No Brasil não se chama green card, né? É nos Estados Unidos que tem esse nome, mas o que você quer é isso. É se tornar o quê? Um cidadão. Se tornar membro daquela família. Presta atenção do que o Paulo está dizendo para a igreja que está lá na cidade de Éfeso. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Que eu e você tenhamos esse desejo, esse sentimento, aliás, de fazermos parte da família de Deus. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que está o seu coração, eu não sei como é que está aí, como é que você se avaliaria. Mas eu quero chegar nesse verso 19 com essa ideia, tá bom? Para isso, vamos começar lá do 11, vamos acelerar um pouquinho aí, tá bom? Mas é bom que você acompanhe a leitura aí. No versos 11 e 12 dessa carta, desse trecho que nós estamos estudando, o Paulo relembra do passado. Portanto, lembrai-vos. Paulo está mandando aquelas pessoas se lembrarem, tá bom? Presta atenção em mim agora aqui, ó, só em mim. O que está acontecendo lá fora, deixa que lá fora se resolve. Da SEMA. Oi. Presta atenção aqui agora. Lembrai-vos, o Paulo está pedindo, ele diz para a igreja de Éfeso, para os cristãos da igreja. Lembrem, que outrora, antes, no passado, vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisão na carne, por mãos humanas. O Paulo está falando da questão do judaísmo, da circuncisão, né? Que essas pessoas que eram da cidade de Éfeso, que não eram judias, eles eram chamados de incircuncisos, de gentios, de gente que não era do povo de Deus. Lembra desse detalhe? Lembra dessa questão? O judeu, ele se achava, ele se sentia, e de fato, em alguns aspectos, ele era o quê? Membro da onde? Do povo de Deus. Pensa nisso. O judeu, pelas alianças, pelos pactos, ele se sentia o quê? Membro do povo de Deus. E o que é que ele falava das pessoas que não eram do povo de Deus? Vocês são gentios. Então Paulo está dizendo assim, antes vocês eram gentios. Por quê? Porque vocês eram incircuncisos, vocês não tinham a circuncisão. Vocês não faziam parte do povo de Deus naquela prática da aliança, naquela prática da circuncisão. Naquele tempo, verso 12, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa. Então Paulo está dizendo para aquelas pessoas de Éfeso a realidade da vida deles. Antes vocês eram gentios, antes vocês não faziam parte do povo de Deus, antes vocês não tinham Cristo. E por não terem Cristo, vocês eram estranhos à aliança. Antes vocês não faziam parte do povo de Deus. Prestou atenção, meu irmão? Prestou atenção? Está entendendo onde nós queremos chegar no tal do green card? Está entendendo? Aonde nós queremos chegar? Em que ponto nós queremos chegar? O Paulo está tratando com a igreja de Éfeso.
Antes vocês não tinham isso. Antes vocês eram estranhos a essa aliança. Antes vocês não faziam parte do povo de Deus. Então o Paulo lembrou a igreja de Éfeso dessa realidade. E presta atenção, meu irmão, presta atenção, olha para mim. Eu queria lembrar você dessa realidade. Presta atenção. Antes eu e você éramos estranhos à aliança. Antes eu e você estávamos fora do povo de Deus. Está prestando atenção em mim? Prestou atenção no que eu falei? Ô Gabriel, relembrando aqui aquela nossa conversa aqui, de que família que a gente queria fazer parte mesmo, no verso 19? De quem? Então, antes de Cristo, Gabriel, eu queria te lembrar que você não fazia parte dessa família. Você também, Lara. Paulo, Sônia, Paulo. Cada um de nós, antes de Cristo, não fazíamos parte dessa família. Não fazíamos parte desse povo. E quando nós não fazíamos parte desse povo, dessa aliança, o que a gente fazia? Ó, quem ganhar, eu pago uma... Quem falar certo, tirando a Dona Ivone. Quem falar certo, eu pago uma coxinha quando tiver hoje. Quando tiver, não sei se vai ter hoje, é hoje? Então vai ganhar a coxinha hoje. O que nós fazíamos antes de fazermos parte da aliança? Tem que falar a frase direitinho, assim, explique direitinho. O que a gente fazia? Quem que falou aí? Quem levantou o braço? O que a gente fazia? Pô, não vou gastar, hein? Vou comer eu essa coxinha. A gente fazia o que a gente queria. Não é o melhor do português, né? A gente fazia o que a gente queria. Se tiver um professor de português, aí, com certeza ele fará algumas observações aí. Mas antes de sermos da família de Cristo, antes de termos Jesus, a gente fazia o que a gente queria. E o que a gente queria? Você pode me dizer o que você fazia antes de Cristo? Ou o que passava no seu coração? Tem coragem? Eu não tenho. Porque antes de Cristo, quem me dominava era o... Começa com P e termina com do. Mas no meio tem um K. Quem me dominava antes era o pecado. E o pecado mexia com o meu coração, mexia com a minha vontade, do jeito que ele queria. Então Paulo está lembrando a igreja de Éfeso que antes, vocês não faziam parte da aliança. Antes vocês não tinham esse pacto com Cristo. Mas aí vem a mudança. Verso 13 a 16. Eu vou ler bem rápido, que o Marcelo falou que ele quer começar às 10h05 hoje, hein? 10h30? Não, 10h05, né? Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, para o qual de ambos fez um. O ambos aí são os dois povos, né? O gentio e o judeu, né? Ele tornou um povo só. E tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne. Por que Paulo está dizendo que Cristo aboliu na sua carne? O que aconteceu com Cristo na cruz? Quem lembra? Você lembra, Rian, o que aconteceu com Cristo na cruz? É isso aí, ele morreu. Parabéns, Rian. Ele morreu. Cristo na cruz morreu. Então, na morte dele, na carne dele, ele fez tudo isso. Ele aboliu na carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. O que o Paulo está falando aqui? O que aconteceu quando o pecado entrou na humanidade?
Isso você sabe, hein? Pode falar. O que o pecado trouxe quando ele entrou na vida do ser humano? O que ele fez entre o homem e Deus? Separação, o que mais? Morte espiritual, o que mais? Inimizade, o que mais? Distância, tá certo, o que mais? Isso que você pensou aí? E isso também, parabéns, você está demais. Agora perceber que eu estou lendo até pensamento, né? Cuidado, hein? Então, irmão, Paulo está falando dessa inimizade que o pecado trouxe e a separação que ele fez. Então, na morte dele, com a sua morte e a sua ressurreição, ele faz o quê? Ele acaba com tudo isso. Ele reconcilia o homem consigo mesmo, Deus. Acabou. Antes vocês não tinham. Antes vocês viviam do jeito que vocês queriam. Antes vocês faziam aquilo que vocês queriam. Antes vocês, olha, a sua prática, as suas atitudes, era tudo para satisfazer você. Satisfazer o seu ego, os seus desejos. Para satisfazer a sua vaidade. Para satisfazer tudo que bate no teu coração. Era assim antes de Deus. E tudo antes de Cristo, quais eram os nossos desejos? Quais eram as nossas vontades? A gente queria fazer coisa boa, queria fazer a vontade de Deus? Não, de jeito nenhum. A gente só olha para o nosso umbigo. Eu sei que meu umbigo está aqui em algum lugar, eu creio nisso. No espelho eu vejo, eu sei disso. Então, embora eu não consiga olhar para o meu umbigo, mas eu vejo ele no espelho. Ou seja, eu continuo olhando para quem? Para mim. E tudo que eu faço é para me satisfazer. Agora, com a aliança em Cristo, mudou. O pecado já não mais me domina. O meu ego já não mais me domina. As minhas vontades não me dominam mais. Quem me domina agora? Cristo. O Espírito Santo. E ele começa a fazer o que então? Ele começa a se relacionar comigo e com você. Não faz isso não. Isso não agrada a Deus. Ele começa a falar isso para a gente, não fala? Mas eu quero tanto, eu acho tão bonito, eu acho tão bacana. Nossa, todo mundo faz, todo mundo... Mas agrada a Deus, agrada a mim. Então o Espírito Santo começa a tratar isso. Começa a falar isso no nosso coração. E a gente começa então a ouvir aquela voz, a voz do Espírito Santo, que começa a apontar então o nosso pecado, que começa a apontar o nosso erro. Versos 17 e 18. E vindo, evangelizou, paz a vós outros. De novo, presta atenção na expressão que Paulo usa. Presta atenção que eu vou perguntar para você. Evangelizou paz para vós outros que estavam longe. E paz também aos que estavam perto. Lembra que o Paulo está tratando aí do judeu, do judaísmo e do gentio, né? Então o judeu ele está relativamente perto de Deus e o judeu longe de Deus, porque o não judeu, longe de Deus. Então, mas Cristo ele vem, e o que vai aproximar o ser humano de Deus, seja os que estavam perto, seja os que estavam longe, é Ele, Jesus. É Ele que vai fazer essa obra. É Ele que vai fazer essa obra. Porque por Ele, aliás, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Meu irmão, nós estamos terminando, tá bom? Fique em paz, Marcelo, mais 3 minutos, estou terminando. Nele, em Jesus, agora você e eu temos paz com Deus. Fomos reaproximados de Deus. E aí vem o nosso texto básico. Qual é o nosso texto básico mesmo? Quem lembra? Eu falei isso há menos de 33 minutos atrás. Quem lembra qual é o texto básico? Gabriel, lembra? Não. Lembra? Qual é, Gabriel? Efésios 2:19. A Manuela começa até a tossir, Gabriel, para eu não perguntar para ela. Essa técnica, Manu, eu usava quando tinha a sua idade, tá bom?
Eu usava essa técnica, eu tinha a sua idade. Então, fica tranquilo, eu sei como é que é, tá bom? Uma brincadeirinha, Manu. Ah, tá. A Iracema quer falar também? Não, não é Iracema. Não, a Iracema levantou a mão assim. Então, voltando aqui. Efésios 2:19. Qual é o texto de Efésios 2:19? Assim, não... eu vou ler na NVI que eu publiquei aqui, tá bom? Assim, vocês... Presta atenção. Paulo está falando para quem mora em Efésio, mas está falando também para quem mora em Campinas hoje. Membro da IPI do Parque Itajaí. Para mim e para você. E para você que está em casa também. Assim, vocês não são mais estrangeiros. E nem peregrinos. Mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Agora, Manu, você recebeu o green card. Muito melhor que aquele lá da América do Norte. Vilma, green card. Olha que maravilha. Agora eu não sou mais estrangeiro. Eu posso ir para qualquer lugar desse reino, frequentar todos os lugares desse reino. Eu tenho todos os direitos desse reino. Que bênção! Mas tenho também todos os deveres desse reino. Todos os deveres desse reino. Agora você faz parte da família de Deus. Isso gera uma consequência. Eu quero encerrar com essa consequência. Está lá dos versos 20 e 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Santo. Eu gosto de alguns textos que, por si só, eles são autoexplicativos, né? Outros a gente precisa buscar um contexto, a gente precisa extrapolar, mas tem alguns que eles falam por si mesmo. E esses dois aqui, eles falam por ele mesmo. O que eles dizem? É mania de pastor, né? Já que o texto fala por ele mesmo, podia encerrar, né, Adriana? Podia? Já que o texto fala por ele mesmo? Você entendeu o texto, Lara? Eu falei, não minta, hein? Mentia peca. Eu vou pedir para você explicar aqui, hein? Entendeu, né, Lara? Então vem cá explicar, Lara. Ah, brincadeira, pegadinha, Lara. Esses textos que a gente entende por nós mesmos, que a gente lê, eles são maravilhosos, porque quando o pastor fala, você pensa assim, ah, que pastor maravilhoso, olha só, entendi tudo que ele falou. Então eu vou explicar o texto que fala por ele mesmo. Eu vou explicar olhando para ele, ó. Todo edifício bem ajustado. Que analogia o Paulo está fazendo aqui da igreja de Cristo? De mim, de você, individualmente, mas também da igreja como instituição. Que analogia ele está fazendo? Iracema, olha, eu esqueci o nome desse moço que está sentado do seu lado aí. Fala para mim o nome dele, bem alto. Gabriel. Oh, agora facilitou. Então tem dois Gabriel. Se eu der um tiro aqui, um vai acertar em alguém. Tem que nem Paulo, né? Gabriel, que analogia o Paulo está fazendo para explicar sobre a igreja de Cristo? Que ele usou nesse comecinho aqui, ó. Eu vou ler de novo, ó. No qual todo edifício bem ajustado... Gabriel, ajuda o Gabriel. Mas qual é a ilustração que ele usa? Uma construção, edifício. Então Paulo está falando de edifício. Mas o que tem a ver edifício? Ele está falando de reconciliação, de perdão de pecados em Cristo. O que tem a ver com edifício? Ele está dizendo então construção. Construção, ela tem, quando a gente pensa em construção, ela tem uma certa sequência, não tem? Dá para eu começar pela construção pelo telhado? Não dá. Eu tenho que começar pelo alicerce. Depois eu vou fazendo o quê? Edificando. De maneira relaxadamente, o Paulo diz, de que maneira? Bem ajustado.
pensando nos detalhes, pensando no que dá certo. Percebe que a nossa igreja aqui, Gabriel, ela tem uma parte aqui que ela foi planejada direitinho, essa que nós estamos, mas a outra ali é um acréscimo, é apêndice juntando apêndice, já viu? Antes você entrava na cozinha, saía agora você vai aqui, tem uma porta lá, é um negócio que não foi planejado, né, Marcela? A gente sabe disso, né? Foi juntando a necessidade. Mas o edifício que Cristo quer edificar, construir, ele tem que ser bem ajustado. E ele tem que ser o quê? Fundamentado na onde? Na pedra angular. Por que antigamente se usa muito essa expressão pedra angular? Porque antigamente as construções eram feitas do quê? De pedra, não tinha concreto. A argamassa era utilizada, mas só para fechar, para proteger do vento. Então a estrutura mesmo que aguentava o peso era pedra colocada, ajustada em cima de pedra. E qual era a pedra base que ia aguentar todo esse peso? A pedra angular. A pedra angular, ela que suporta, ela que aguenta toda a construção. Sem ela a construção rui, acaba, cai, não existe, não se sustenta. Então, olha o que o Paulo está falando. Que nós somos edifícios edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Esse edifício que nós estamos construindo, seja a nossa própria vida, seja a instituição chamada igreja, ela é o quê? Final do verso 21, ela é o quê? Leia aí. Pode ler, quem achar pode responder. Pode responder, dona Ivone. Então, de novo a pergunta. Dona Ivone lê o versículo e eu vou fazer de novo a pergunta. Quer seja a minha vida sendo edificada, ajustada, quer seja a instituição sendo edificada, ajustada, a igreja, o corpo de Cristo, serve para quê? Está no final do verso 21. Santuário a quem? Santuário ao Senhor. Nós não servimos para mais nada, nós não servimos para nenhuma outra coisa, se a minha vida e a sua vida, se a igreja, se a instituição não for o quê? Um santuário ao Senhor. Você entende então que o green card que eu recebo lá, para fazer parte desse reino, ele me dá um monte de privilégio, mas me traz uma responsabilidade muito grande? Eu preciso ser edificado, ajustado e crescer. Você já viu a obra abandonada, seja do poder público, seja aquele esqueleto, aquele prédio, aquela casa que começaram e não terminaram? Serve para quê uma obra dessa? Serve para nada. Serve para juntar lixo, juntar traficante, usuário de droga, sujeira, rato, barata. Não serve para nada. Então, uma edificação, ela tem que ser feita e ela tem que ser concluída. Qual é a conclusão dessa edificação proposta aqui pelo Paulo? Um santuário ao Senhor. Um santuário ao Senhor. Domingo que vem a gente vai continuar lendo, a gente vai continuar estudando. Que livro mesmo? Muito bem, vocês estão craque. Eu quero ver domingo que vem. Vamos todo mundo falar numa só voz o livro que nós vamos estudar domingo que vem pela manhã? Qual vai ser o livro? Espera, deixa eu tirar uma foto aqui. Registrado. Domingo que vem eu vou perguntar para você. Não serei eu que irei pregar, vai ser o pastor Gerson, mas eu vou pedir licença. Pastor Gerson, deixa eu só começar o culto hoje. Faço questão para perguntar para você. Eu vou falar o seu nome. Tenho 2 Paulo, tenho 2 Gabriel, olha só. Então vai ser mais fácil nesses 2 nomes aí. Dica, hein? Estuda vocês 2 aí. Vocês 4, aliás. Brincadeira, o Gabriel não vem domingo que vem na igreja. Não, para com isso, hein, Gabriel? Então, domingo que vem a gente continua estudando Efésios, tá bom? Nós vamos continuar lendo a Bíblia, nós vamos continuar estudando agora, mas a gente vai separar cada um para as classes. Mas nós vamos orar antes, tá bom? Nós vamos orar antes. Abaixa tua cabeça, fecha os teus olhos. Deus bendito, no nome santo de Jesus, nós te agradecemos pela tua imensa graça e pela tua misericórdia para conosco.
Desperta-nos, Senhor, para a tua obra. Nós que estamos sendo edificados por ti, para sermos santuário ao Senhor, a ti mesmo, ó Deus. Não permita que sejamos uma construção torta, uma construção que precisa ser reformada. Não, ó Deus, tem misericórdia, nos ajude a que construamos já do jeito que o Senhor quer, da maneira correta. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Dá-nos o discernimento no Teu Santo Espírito. Continue a nos abençoar nessa manhã, ó Pai. Nós oramos por Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém.